Salve, salve, nação tricolor! Hoje tem Fortaleza em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Fortaleza em Salvador jogando contra o Bahia. Tem tabu em jogo. Tem atualização sobre o caso do Marcelo Paes após a polêmica resposta ao Jorge Nicola. Se fica, se sai no fim do ano. Enfim, depois da vinheta a gente vai falar muito sobre o Campeonato Brasileiro e todo esse rolê aí. Vem comigo que tá começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, pedir o seu like aqui embaixo, que ajuda demais no engajamento daqui do canal. Se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho de inscreva-se que tem aqui embaixo também. Então vamos começar sobre a resposta, né, do Marcelo Paes. Paes que acabou dando uma resposta bem polêmica ao Jorge Nicola. Vamos ler o comunicado que ele soltou. Conforme divulgado pela imprensa, fui convidado a assumir o cargo de CEO no Corinthians. Trata-se de um reconhecimento pelo trabalho dedicado, desenvolvido junto a uma diretoria de extrema competência no Fortaleza SAF, ao longo dos últimos 7 anos em um processo árduo de profissionalização e estabelecimento de equilíbrio fiscal. Entendo que ainda há muito por fazer pelo tricolor e por isso comunico minha permanência no cargo de CEO do Fortaleza SC SAF. E aí fala mais algumas coisinhas, né? Mas, enfim, o mais importante da mensagem é ele realmente negar essa ida ao Corinthians, né? Acho que eu vi muitas avaliações sobre a questão dessa resposta do Paes e eu fico com a que eu tive. Eu não gostei da resposta dele. Isso não é sobre ele não poder ir para um outro clube. Eu acho natural que isso aconteça. O Marcelo Paes, ele é um profissional do futebol, ele é um cara que se especializou nisso e ele já deixou muito claro em programas, em entrevistas, que ele não nega que em algum momento, quando o ciclo dele se encerrar no Fortaleza, que ele vai iniciar em algum outro lugar. Fala que o sonho dele é a seleção e tal. Eu acho isso natural, certo? Por mais que me dê um pouco de medo essa transição, um pouco de receio, porque eu confio sim na gestão do Paes, por mais que eu tenha críticas sobre quando ele erra, né? Mas me dá assim um pouco de receio. O que me incomodou na resposta não foi esse ponto em específico dele falar sobre assumir ou não um outro time, né? Acho que até o pessoal do futebolês falou de um modo bem frio, né? Ah, não teve nada demais. Assim, ele já recebeu proposta em outros momentos e ele nunca deu a resposta da forma que ele deu dessa vez, entendeu? É até cômodo pra gente que produz conteúdo ver chegar propostas para um Paes, notícias, né? Proposta para o Paes, para o Vojvoda, e a gente automaticamente já fica tranquilo, porque não é do feitio, nem do Paes, nem do Vojvoda, aceitar propostas de outros clubes. A gente tá dentro desse ambiente, né, de conhecimento de pessoas, de que são pessoas que estão fechadas com o projeto do Fortaleza e a gente não precisa ter medo de qualquer coisa que aconteça, eles vão sair fora. Só que dessa vez o que me incomodou foi porque o Paes ele acabou dando uma resposta muito em função do Corinthians, sabe? Engrandecendo o Corinthians e tudo, assim, de uma forma, na minha leitura, até um pouco exagerada e sem pensar um pouco em como o Fortaleza ou a torcida do Fortaleza receberia essa resposta. Mas, enfim, né, o Paes fica e lançou esse seu comunicado oficial e tá aí em tela, né? Eu acho que até falei de uma forma um pouco mais emocionada sobre esse assunto na live de ontem, mas, enfim, o que importa é a situação prática e real que é. Paes não vai sair e é isso, tá bom? Mas o importante é que hoje tem jogo do Campeonato Brasileiro da Série A, pra gente poder sair de polêmica, sair desses assuntos mais chatos, né? E o Fortaleza vai enfrentar a equipe do Bahia, certo? E tem tabu em jogo. O Fortaleza nunca venceu o Bahia fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, certo? Por que pelo Campeonato Brasileiro? Sim, tem que especificar, porque ano passado foi uma sonora lapada de 3-0. Jogo que eu estava lá, inclusive, foi muito divertido, porque o Fortaleza jogou bem demais naquela partida. E a outra partida que teve lá foi do Campeonato Brasileiro, o último jogo antes da nossa final da Sul-Americana. Acabamos não indo bem, né? O time estava todo com a cabeça na final da Sul-Americana. E esse jogo, né, de hoje, ele envolve encontros, reencontros, né? Tem o Ceni, tem o Caio Alexandre. Pelo nosso lado também tem ex-jogadores do Bahia, o caso do Tite, o Tinga. Então, a gente vai estar enfrentando uma equipe, né,
nessa noite de hoje, uma equipe que busca algo grande dentro do cenário de Campeonato Brasileiro. Como nós fomos, por exemplo, em 2021, né, um quarto lugar que foi direto para a fase de grupos da Copa Libertadores. O Bahia sonha realmente em algo grande, né? Sonha em conseguir uma vaga para a Libertadores de forma direta. O Bahia, ele sonha voltar a esse cenário, o Bahia que é campeão brasileiro, né? Sonha voltar a esse cenário de primeira prateleira, porque ultimamente, há muito tempo, o Bahia ele não consegue esse destaque, e o Fortaleza é um time que nos últimos anos ele vem fazendo as melhores campanhas de times nordestinos em pontos corridos. E por mais que a gente viva uma realidade de Copa Sul-Americana, onde se sonha de novo poder chegar muito longe, é o momento do sprint, né? Do sprint de buscar fazer bons resultados no Campeonato Brasileiro para daqui a pouco, quando começarem as fases de mata-mata da Copa Sul-Americana, a gente poder mudar o foco, né? Poder poupar jogadores até para ir com força máxima. Então essa margem, essa gordura é essencial. Esse jogo ele vai passar na Globo, tá certo? Vai passar na TV Verdes Mares, é o jogo das 9h30 da noite. E esses confrontos fora de casa entre Fortaleza e Bahia, vocês verem o histórico aqui, ó. O Bahia ganhou de 1-0 em 2003, certo? 1-1 contra a gente em 2019, venceu de 2-1 em 2020, venceu de 4-2, né, aquele jogo do Roda Diego aqui, misericórdia. Isso em 2021, mas o fim desse Campeonato Brasileiro também, né, acabou sendo rebaixado pelo próprio Fortaleza. E venceu a gente no ano passado por 2-0, nesse contexto que eu citei de um jogo antes da Copa Sul-Americana. E nessa 8ª rodada já houveram jogos, né? O Fortaleza vai fazer o penúltimo jogo, vai ter no mesmo horário Palmeiras e Vasco. Hoje nós estamos em 11º colocado com 10 pontos. É uma boa pontuação, certo? Para esse início de campeonato. É uma boa pontuação. Ter vencido o Atlético Paranaense é parte-chave desse processo, porque deixa o Fortaleza mais tranquilo, sim, sem tanta pressão para essa partida contra o Bahia, mas em compensação também deixa a gente naquela posição de buscar chegar mais em cima da tabela. Já o Bahia, ele busca liderança, então é um jogo que vai realmente jogar a vida, né? Buscar jogar a vida para conseguir um resultado de vitória em casa. Então não vai ser fácil, é um desafio para a gente. Tem a ressaca, né, do título da Copa do Nordeste, a gente não sabe até que ponto o Fortaleza vai conseguir imprimir, né, dentro do jogo seu mais alto nível de intensidade. Existe, né, naturalmente uma transição entre um campeonato e outro, até você se reconectar, né, mas eu acho que isso pode acontecer de forma natural. Eu acho que esse jogo contra o Bahia, ele significa muitas coisas, né? Tem um peso de disputa de forma regional, tem toda essa questão folclórica, né, de personalidades que passaram por aqui recentemente, como o Caio Alexandre, o próprio Rogério Ceni, mas acima de tudo isso, o momento de sprint do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, onde a gente não tem Copas mais para jogar, é o único campeonato nesse momento que o Fortaleza vai estar disputando, então aproveitar essa oportunidade para usar a sua força máxima. Nem sei se hoje vai ser possível, porque a gente leva em consideração o desgaste também das finais da Copa do Nordeste, mas o Fortaleza ele pode sim hoje conseguir consolidar ainda mais a sua virada de chave, né, de um time que, por mais que tenha jogado muito mal a última final da Copa do Nordeste, vinha numa crescente, não só em resultados, certo? Mas a própria performance, fazendo muitos gols, ainda levando, mas aí foi contra o Atlético Paranaense e também não tomou gol. Jogou o primeiro jogo contra o CRB, também não tomou gol. Então, o Fortaleza ele mostra aspectos e lampejos de um time que está começando a engrenar de fato. E quem sabe uma vitória no jogo de hoje possa selar ainda mais tudo isso, tá certo? Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Não trouxe ideia de escalação, de provável escalação. Talvez seja um João Ricardo, Tite, Brits, né? Não temos Kusevich, por exemplo. Pode ser o Cardona também. Tinga, acredito que é certo. Na lateral esquerda pode ser Pacheco ou Felipe Jonathan. Acho que vai ser Felipe Jonathan. No meio pode ser Zé Hércules ou Zé e Rosseto. Acho que vai ser Zé, porque não jogou a partida toda da última final da Copa do Nordeste. Mas pode ser Pochettino, pode ser Emmanuel Martinez também, esse meio armador. O ataque eu acho que vai Breno Lopes, Lucero e Pikachu. Bom,
Acho que vai ser mais ou menos por aí, tá certo? Mas fala o teu time titular pra mim aqui nos comentários. Todas as opiniões de vocês acerca dos assuntos trazidos. Um beijo, não esqueça do like. Tamo junto, até as lives de hoje. Valeu, fiquem com Deus e